Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Lucas Potrick, sou sócio proprietário da Veno Imóveis e hoje nós vamos gravar aqui o nosso quinto episódio da primeira temporada do nosso podcast e do nosso quadro chamado Quero um Imóvel. Para hoje eu trouxe aqui um convidado especial para falar sobre energia solar. Ele que é o pai do Davi, o esposo da Camille e também o proprietário da empresa Energy Solar, que vai falar conosco sobre os assuntos pertinentes a esse tema. Mas antes disso, hoje no backstage aqui eu tenho o meu parceiro, o João, que veio substituir o Samuel, que continua nosso parceiro também, mas hoje é o João que vai fazer a produção aqui para nós. Beleza, João? Roda a vinheta aí para nós. Bom, então o nosso convidado é o Rafael. Rafael, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, vir aqui tirar as dúvidas aí que a gente tem sobre esse tema. Seja bem-vindo. Obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite aí. Agradecer muito a Veno Imóveis pela satisfação de estar aqui hoje e poder falar, explicar um pouco para o pessoal quais são as vantagens e desvantagens da energia solar e explicar um pouco sobre o assunto, questão de sustentabilidade, questão de rentabilidade, questão de economia que a energia solar traz para nós hoje, as vantagens, porque hoje não tem desvantagem em energia solar, certo? Então hoje a gente vai explicar um pouquinho para todos aí como que funciona, como que os pontos de energia solar. Legal, muito bom. Então vamos lá, eu tenho algumas perguntas que eu deixei aqui no meu roteiro. Não passei nenhuma para você, porque eu quero pegar você realmente de surpresa. Vamos lá. Para ver se você está afiado no discurso aí. Bom, o Rafael é o proprietário da Energy Solar, como eu falei. A empresa dele fica situada em Corbélia, mas ele atende a região toda, tem representantes, pessoas, parceiros, inclusive a Veno é uma das parceiras da empresa dele. E já está há quanto tempo no ramo? Faz 4 anos que a gente está no mercado, bastante projetos aí de grande porte, pequeno porte, então a gente está agregando bastante no mercado, graças a Deus. Legal, essa na verdade é uma das perguntas que eu tenho para fazer para você. Quem pode instalar energia solar, e em quais casos ela é viável? Assim, se tratando de uma grande empresa ou se tratando de uma residência, quem que pode instalar a energia solar? A energia solar hoje é para todos, Então, assim, só tem alguns pontos que a gente tem que considerar. No residencial, por exemplo, a gente tem que considerar um consumo, Vamos citar um exemplo: tem clientes que têm consumo de 100, 120 reais por mês. Não é que não vale a pena instalar energia solar para um cliente assim, certo? É que a viabilidade desse cliente vai se tornar muito longa, certo? No caso do payback, do retorno demora muito, Exatamente. Então, assim, clientes que têm um consumo acima de 350 reais, acima de 300 reais, o payback já é um investimento saudável. Então, já vale a pena. Mesmo ele fazendo, por exemplo, o financiamento, porque a gente sabe que os equipamentos não são equipamentos baratos, digamos assim, Exato. Mesmo ele fazendo, uma pessoa, por exemplo, que tem lá, gasta 300 reais, 350 reais por mês de energia numa residência, mesmo financiando, acaba sendo viável ou não? Sim. Hoje o financiamento se torna muito viável porque hoje praticamente a gente troca a conta de energia para o financiamento. Ou seja, hoje eu estou pagando 350 reais uma fatura para a Copel, para a concessionária. Se eu for financiar um sistema fotovoltaico, eu vou pagar em torno de 350 ou 400 reais de parcela. Mais a taxa mínima que a gente tem que pagar para a concessionária, então vai se tornar 490 reais aí por mês de despesa. Então, sem tirar R$1 do bolso, ele se paga. Hoje o financiamento para energia solar não é igual um financiamento para automóvel. Hoje a gente financia um veículo, a gente tem que pagar parcela, combustível, imposto, seguro, manutenção.
Então, energia solar não. Energia solar, a gente está tendo um custo com R$350 de fatura. Então, vai baixar para R$90, R$100, tudo vai depender se a entrada de serviço do cliente é bifásico, trifásico, para extinguir a taxa mínima. E tudo vai depender também da localidade desse cliente. O cliente, por exemplo, assim, é em Cascavel, a iluminação pública é um pouco mais cara, é uma cidade do interior. Dependendo, tem cidade do interior que é mais cara a iluminação pública que uma cidade grande. Então, tudo isso vai interferir na taxa mínima que o cliente vai pagar, que é a fatura mínima que do cliente vai pagar todo mês. Entendi. Então, em questão ali, economizou R$270 por mês, pagou a parcela, R$270 de parcela. Então, você não vai ter outras despesas a mais nesse financiamento, certo? Entendi. E assim, para quem é leigo, né, para quem não entende disso, é muito difícil. Para você é fácil porque é o teu dia a dia, né? Certo. Mas assim, como que eu vou saber? Como que pode, uma pessoa que tem uma residência, que tem uma empresa e gostaria de fazer um projeto? A tua empresa faz esse projeto e ele tem algum custo? Como que funciona para entender a viabilidade do negócio? Primeiramente, a gente faz um estudo do cliente, certo? A gente vai pegar a fatura do cliente, ver o consumo dos últimos 12 meses da fatura. Claro, a gente não vai pegar só apenas o consumo dos últimos 12 meses. A gente vai pegar, vai ver com o cliente, você pretende instalar mais algum equipamento, colocar mais ar-condicionado, alguma máquina, se for um caso uma indústria, se for uma aviária, piscicultura, se vai agregar mais algum equipamento. Já faz uma previsão. Do gasto do momento, né? Exatamente. Então, assim, a gente faz esse estudo do cliente, a gente não cobra lá, não tem custo a gente fazer esse estudo. Como se fosse um orçamento, né? Um orçamento, isso. A gente faz um projeto de orçamento, até o próprio orçamento a gente pode levar para o banco, se for para financiar, que ele já vale como projeto. Entendi. Interessante. Então, se você está buscando entender e saber se esse projeto é viável na sua residência ou na sua empresa, você pode entrar em contato com o Rafael. Depois, no final, nós vamos deixar os telefones, a rede social dele também, para você entrar em contato e fazer um orçamento. Porque o projeto, esse pré-projeto, esse orçamento não custa nada. Você entendendo que o Rafael pode te ajudar com essa situação, é interessante para você. Certo, Rafael? Correto. Então, beleza. E assim, uma pergunta que eu tenho, porque eu não sei quanto pesa uma placa, eu não sei quanto um sistema teria de peso e tal. A gente sabe que nas residências são colocados nos telhados, né? Inclusive nas empresas, barracões e tudo mais. Né? Tirando a parte de usinas, esse tipo de projeto, quais são os telhados ou solo, né, que é indicado instalar, que é mais adequado e fica... Ou tem algum que não dá para instalar ou todos você consegue adaptar? Então, assim, questão dos telhados. Todos os telhados a gente tem estrutura de fixação específica para telhado. Por exemplo, se for zinco, eternite, se for telha de barro, aqueles eternite caletão, aqueles grandes também. Então, a gente tem vários tipos de estrutura. O que impede hoje bastante em questão de geração, instalação, primeiro, a gente tem que fazer um estudo estrutural, né? Analisar a estrutura do telhado se ele é compatível, né? Porque uma placa hoje pesa em torno de 29 até 35 quilos, né? Então, claro, ela não vai ficar centralizada apenas no local, ela vai ficar toda espalhada em cima do telhado. Mas isso a gente tem que fazer uma análise e quando é um sistema muito grande, certo? E aí você faz essa análise junto com o orçamento, junto com o pré-projeto, digamos assim. Né? A gente faz uma análise prévia, né? No fechamento do contrato, daí a gente vai fazer, antes de assinar todo o contrato, a gente vai com o engenheiro do local, vai fazer toda essa análise, vai dar certo. Se não der certo, a gente já tem que pensar numa estrutura de solo, né? Mas hoje dá para fazer reforço estrutural, esse tipo de coisa. Então, o que impede mesmo é a questão de orientações, né? Hoje, qual que é a melhor orientação? Da posição solar. Isso, exatamente. Hoje, por exemplo, se a gente vai instalar energia solar, a gente já procura a melhor orientação, que é norte, né? Então, se a gente instala as placas no sentido norte,
ela vai ter um ganho muito maior em geração de energia, certo? Sim. Se a gente instalar leste e oeste, que é as outras duas posições que seria fora o norte, né? Também tem uma geração muito boa. Agora no sul, a gente tem um pouco de perda de geração, considerando em 30 a 40% de perda de geração. Então a gente tem que compensar em quantidade de placas. Por exemplo, um sistema que vai gerar aí 650 kWh, 10 placas, né, de 550 watts. Se a gente instalar ela no sul, a gente tem que considerar 40% de perda de geração. Pega tudo isso, 40%. 40 e 30 Se for no norte, por exemplo, que é a melhor posição, tem uma perca. Tem a perca considerável que a gente considera no nosso sistema fotovoltaico, que é a performance que a gente utiliza. A gente considera que o sistema tem 25% de perca de geração. A gente considera uma performance de 75%. Entendi. O que é isso? Então, a performance uns 15% só pela posição solar, né? Não, dá mais percas ainda. Dá mais percas ainda nessa questão de posição sul, né? Então, tem uma perca de mais ou menos aí você diz 40% pela orientação solar e mais 25% da... Exato. Então, a posição solar é o que vai determinar a capacidade de geração melhor da... Exatamente, não só capacidade, não só capacidade, sim quantidade de placas, com a potência do inversor também, né? Então tudo isso vai definir a questão de orientações. Por exemplo, se eu tenho um barracão que é norte e sul, a gente vai tentar aproveitar o máximo possível do lado norte. O pessoal faz bastante aquelas elevações do telhado, a gente não trabalha dessa forma, porque o pessoal pede bastante fazer elevações, tem norte e sul, não tem como elevar a parte do sul, deixar no norte, é um grande risco, né? Porque a gente está fazendo um efeito vela. Então, assim, eu nunca fiz, não pretendo fazer elevações de telhado, porque imagina um barquinho no meio do mar. Ele está ali paradinho com a vela fechada, né? Está ali paradinho, só está na onda, né? Abre a vela, isso a vela, ele não vai andar. Sim. Então, infelizmente, tipo assim, o pessoal não se preocupa com isso, não se preocupa muito. No caso de um vendaval, alguma coisa assim, pode estar danificando todo o equipamento. Não só o equipamento, pode ser que voem as placas, às vezes pode arrancar o telhado junto, porque é fixado no telhado. Sim. Então tem grandes riscos, né? E hoje, tipo assim, como tem seguro para energia solar, o pessoal acaba perdendo também a questão do seguro, né? Porque se tiver uma elevação de telhado, como é que chama? Elevação do telhado, uma adequação. Uma adequação, o seguro não cobre em caso de um vendaval. Exatamente. Tá. Então, assim, Rafa, eu tenho uma dúvida, assim, por exemplo, se eu faço um sistema na minha empresa, certo? Está lá gerando energia para a minha empresa. Eu tenho uma grande demanda de energia na minha empresa e eu quero, mas eu tenho uma grande geração também e está sobrando. Eu consigo mandar isso para minha casa ou não? O que tem de crédito não consegue fazer compensação. Para a tua casa só se mudar a titularidade com o mesmo CPF ou o mesmo CNPJ. E o crédito que vai para casa é o que sobrou. A gente consegue colocar porcentagem, por exemplo, se sobrou 1000 kWh, a gente pode colocar ali 50% dessa sobra de geração para compensar para casa e deixar um pouco lá. Ou 100% mandar os 1000 kWh para a residência, a gente pode fazer dessa forma. Eu fiz uma pergunta que talvez confundiu ele um pouco, ou vocês, mas o Rafael entendeu, é exatamente isso. Se eu tenho no CNPJ da minha empresa, eu não preciso mandar para o CPF, tem que estar, só se na minha casa tivesse no CNPJ também. Mas a gente pode fazer a troca de titularidade para fazer a compensação também. Entendi. Legal, bacana. E assim, uma das situações que a gente precisa entender é a questão de impostos. Quais são os impostos? Por exemplo, se eu tenho uma usina solar e eu estou gerando energia, né? Tem algum imposto que incide nessa minha geração ou não existe? Tudo vai depender. Tem um imposto hoje, né, que é a nova lei que foi aprovada, que infelizmente a gente vai pagar, a partir desse ano a gente começa a pagar um novo imposto, que é o FUDEI. Usina fotovoltaica para comercialização, como ela injeta toda a geração, ela não paga FUDEI, certo? Sim. Agora, residencial, industrial, a gente tem a geração do consumo, né? Então, explicando um pouquinho como que funciona. A gente instala um sistema fotovoltaico,
durante o dia o sistema vai gerar energia e vai ter o alto consumo remoto. Então ele gera e já consome essa energia. O que sobra dessa energia que está sendo gerada durante o dia vai ser injetado na rede da Copel, gerando o crédito na Copel. Esse crédito ele vai voltar quando a gente não tiver geração, ou seja, dias de chuva, que a gente tem um consumo excessivo e pouca geração, ou até mesmo durante a noite, né? Que a gente não tem geração de energia durante a noite. Então, vai se consumir essa energia de volta da concessionária, porque durante o dia você injetou, durante a noite você está consumindo da concessionária. Isso vai acontecer mais em residencial, né? Porque durante o dia tem menos, por exemplo, tem muitas famílias que não estão em casa durante o dia, só à noite. Só à noite. Então, durante o dia está gerando energia, à noite eles vão acabar. E indústria também, né? Indústria, piscicultura, hoje consome muita energia durante a noite, dias de chuva, aviário também. Então, assim, hoje a gente vai pagar o fio B do que a gente consumir enquanto não tem geração. Ou seja, o que a gente consome da concessionária, do crédito que está lá na concessionária, a gente consumiu de volta, né? A gente injetou, voltou, a gente vai pagar o fio B. Então, hoje está em torno de 3 centavos por kWh e pode chegar até 2029, ali vai chegar em torno de 23, 24 centavos por kWh. Então, assim, não é uma coisa que vai inviabilizar, né? Sim. Então, se torna viável, né? E não vai inviabilizar um sistema fotovoltaico. Por quê? Se a gente fizer um sistema fotovoltaico hoje, em 5 anos ele se paga, a gente vai chegar em 2028. Lá em 2028, que vai pagar um pouco mais em questão de taxa mínima, já está pago o sistema, já voltou esse investimento que foi feito, ou já pagou o financiamento, e vai aumentar um pouco a taxa mínima. Então a hora de fazer energia solar é agora. É agora. É por isso que a gente percebe que teve um boom de 2 anos, 3 anos para cá. Ano passado foi um ano muito bom em geração. Esse ano está começando muito bem, graças a Deus. Então, assim, é o momento. É o momento, o pessoal está um pouco receoso, está um pouco preocupado, mas hoje é um investimento saudável que a gente faz e às vezes sem tirar um real do bolso. Né? Isso que é porque mesmo fazendo financiamento, né, Rafael, é um dinheiro que você já estava gastando, né? Exato. Você já está pagando por essa energia, então a partir de agora você colocar um sistema que faça com que você, teoricamente, gere a tua energia e você pagando a mesma coisa, né? Se fosse pagar para concessionária, você está pagando só E tem FII, né? O financiamento hoje, tipo assim, a gente faz um prazo aí 48, 60 meses, o pessoal mais procuram em fazer. Então, em 4 anos ele se pagou, depois é só lucratividade, né? É um dinheiro que estava sendo jogado fora, que depois pode ser com um outro investimento, até mesmo uma viagem, até mesmo em troca de um veículo, alguma coisa, melhoria a sua vida da gente, né? É verdade. Então, assim, essa questão de você fazer uma usina e vender energia não é possível. É possível fazer a usina para comercialização. Então, é uma usina específica que vai ser feita para comercialização. Uma usina específica só para comercialização, que é o que a gente vê quando tem essas grandes usinas, geralmente em áreas rurais. Isso, exatamente. Então, assim, a gente faz a implantação da usina, usinas de 75, tem usinas de mega, para fazer a comercialização. Como que funciona um pouco a questão da usina? A usina, a maioria das vezes, a gente tem apta para fazer estrutura de solo, mas às vezes dá para fazer até no telhado também, né? Então, não é especificamente tem que ser estrutura de solo. Tem usinas que a gente pode fazer, se tem um telhado grande, que não tem tanto consumo no local, se é um barracão, a gente consegue fazer toda a análise e fazer essa usina no telhado. Mas a estrutura de solo é o ideal porque a gente consegue trabalhar a questão de orientação norte, né? Então, a estrutura que a gente usa solo hoje é uma estrutura toda de aço galvanizado, toda homologada e com um RT do CREA. Qual que é a diferença de estruturas? Né? Hoje o pessoal usa bastante estrutura que não é homologada. Qual que é a diferença da homologada e não homologada? Tem o selo do Inmetro, questão de
evento, né, testes de evento. Então, assim, hoje o seguro, a gente sabe que as seguradoras não querem pagar o sinistro, né? Eles acham qualquer erro para recusar o sinistro. Então, assim, o maior erro está aí. O pessoal está comprando sistema fotovoltaico, estrutura sem homologação, que é a mais barata. Dá diferença de 10, 12 mil reais no sistema fotovoltaico, uma usina de 75, são 180 placas. Depois da dor de cabeça no pequeno detalhe que é a estrutura. A questão do barato que sai caro, né? Depois. Exato, exatamente. Então, assim, às vezes o barato sai caro e a dor de cabeça futura é muito grande. Então, a gente sempre opta, né? A gente sempre busca o melhor para o cliente. Desde questão de geração, desde questão das marcas das placas, inversor que a gente trabalha, inversor sólidos, convencional. Então, a gente sempre, estrutura toda de aço galvanizada, fogo. Então, a gente sabe que tem uma durabilidade, uma vida útil muito grande, né? Legal. Então, isso dá bastante diferença. Em questão da comercialização, a gente implanta toda a usina, né? Como que a gente vai fazer um estudo de uma usina hoje? Primeiramente, a gente tem que ter obra de rede. Se for uma área rural, a gente tem que fazer o estudo de obra de rede, ver o custo que vai sair essa obra de Se a rede. rede chega até lá, né? Tem que ser trifásico. Tem que ser Então, trifásico. se tem que ver se realmente chega até lá e quanto custa se não chegar lá no trifásico, eles acabam não viabilizando, né? Exatamente, para a gente fazer todo o estudo de viabilidade. Ver o custo do trifásico para levar até o local, se já tem, vai ter que colocar transformador, vai ter que fazer adequações na rede. O valor da usina, a gente já faz um valor fixo com a estrutura, casinha pronta, a gente faz uma casinha toda de laje, toda rebocada, texturada, pedrinha em todo o local da usina. Daí questão de cerca, a gente deixa a critério do cliente, porque não é todos que querem fazer uma cerca, algo nesse sentido. Então, assim, a implantação da usina a gente deixa toda pronta, né? A gente faz todo o estudo, entrega com chave na mão. E daí, em questão da comercialização, a gente tem a empresa parceira que vai fazer a comercialização dessa energia. É isso que eu queria saber, porque tudo bem, você vai lá, vamos supor que eu sou um investidor, eu quero criar construir uma usina na minha propriedade. Tudo bem, aí você vai lá, faz a prestação do serviço e aí começou a gerar energia. E aí, o que eu faço? Para quem eu vendo? Exatamente. Então, assim, tem clientes que procuram ter uma lucratividade maior vendendo essa energia, né? Compensando essa energia para um terceiro conhecido, às vezes um supermercado, um posto de combustível. Só que, assim, às vezes se traz muita dor de cabeça depois disso. Então, o cliente pode jogar na tua mão que você vai administrar essa energia. Não, eu não administro a energia gerada. Quem vai administrar vai ser a empresa que... A empresa parceira da Isso, a empresa parceira. Eles vão pegar essa energia e vai destinar já para os consumidores finais e vai pagar 100% do gerado para a usina. Ou seja, gerei 10 mil kWh no mês. A empresa parceira vai pagar os 10 mil kWh que foi gerado no mês. E depois ela vai distribuir do jeito que ela quiser. Ela vai distribuir para os consumidores também finais. se ela não tiver demanda suficiente, quem vai arcar com o prejuízo é essa empresa. Essa empresa. Então, para o dono da usina, com certeza vale a pena ele ter esse parceiro, né? É como se fosse uma cooperativa, é isso ou não? É uma cooperativa. É uma cooperativa que faz a gestão da energia. Então, essa cooperativa ela fica responsável por administrar, fazer o pagamento, receber. Então, todo mês é garantido que vai ter aquele recurso em cima de total da produção. Se a gente fizer uma compensação, eu instalei uma usina, vou compensar para o Lucas. Eu fazendo a compensação para o Lucas, tem vezes que o Lucas vai consumir 10 na usina, gerou 12. Vai ficar 2 mil de crédito lá. Entendi. Então, eu não vou receber em cima desses 2 mil de crédito. Então, às vezes vai ficando acumulando crédito. É óbvio que nesse caso você não vai poder vender se você vender para um terceiro, possivelmente você vai vender por um valor maior, mas pode ser que esse terceiro não venha a comprar toda a geração de energia. Isso, exatamente. E até porque a empresa... E os riscos que tem de doença também. Isso, e essa empresa, quando está assumindo o risco de ficar com a tua energia 100%, contrato de 10 anos. Contrato de 10 anos ela vai te pagar um pouco menos, mas é uma coisa garantida. Então, para quem é mais conservador,
é interessante e positivo ter essa parceria, né, com a empresa. Exatamente. Entendi, legal. Então, assim, você tem uma área, talvez uma área, principalmente a área rural, né, Rafael? Uma área rural que você talvez não tenha lá plantio, não tem uma utilidade, né, ou se você não trabalha com pecuária, alguma coisa assim, pequenas chácaras, né? Pequenas chácaras, produtores também de cereais, soja, milho. A gente precisa de um espaço em torno de 1.000 metros quadrados, 900 a 1.000 metros quadrados, para a gente fazer uma usina de pequeno porte, uma usina de 75, que vai gerar em torno de 11.500 kWh média mês. Então, essa usina 1.000 metros quadrados. É um lote 20 por 50. O tamanho de uma área rural, às vezes o cara tem isso aí, um quadradinho lá, dá para fazer. E em questão de viabilidade dessa usina, como que funciona a questão de viabilidade, Lucas? Vamos considerar, já que a gente está falando um pouco aí de produtor rural, né? Hoje, se a gente considerar aí um alqueire que tem 24.000 metros quadrados, 24.2, né? Vamos considerar 24. Vamos considerar vamos considerar alta aí, vamos considerar que na produção de soja, de 200 sacas de soja num alqueire, são 24.000 metros quadrados. 200 bem colhidinho. Bem colhidinho. Então, nós vamos fazer uma conta rápida de cabeça, só para a gente ter uma noção de como que funciona a viabilidade de uma usina. Se a gente dividir, então, 24.000 metros para 200 sacas de soja, vai dar em torno de 12 sacas de soja, 10 sacas de soja, cada 1.000 metros quadrados, certo? Então, se a gente pegar ali, vamos pegar 10 sacas de soja, que fica mais rápido de fazer a conta. Vamos pegar o preço antigo, que hoje está R$130 o saco de soja. Vamos pegar o preço antigo. Menos ainda. Hoje abriu com 100, hoje nós estamos falando aqui, dia 15 hoje. Hoje dia 15. Eu vi a abertura do soja, hoje é 116. Então, foi pessimista. Já baixa. Então, em questão ali, vamos considerar 200 reais saco de soja, são R$2.000. Quanto de despesa que não teve ainda em questão da produção, né? Plantio, semente, o defensivo, o custo da produção, certo? Então vamos considerar aí, os R$2.000 a cada 1.000 metros quadrados. Isso num ciclo que é em torno de 4 a 5 meses, né? Então se a gente considerar 2 ciclos de soja, está dando R$4.000 por ano, R$4.000 por ano, 1.000 metros quadrados, para um produtor rural. Isso sem descontar despesas. Uma usina, isso bruto. Uma usina hoje dá em torno de retorno financeiro de 1.000 metros quadrados de R$5.000 a R$5.500 média mês. Então 5 vezes 12, 60 mil. R$60.000. De 4, 5. Será que é um investimento bom? Se for pensar, é lógico que o produtor rural numa grande escala, a plantação de grãos, né, é o principal. O foco, a principal fonte de renda, né, e de faturamento, né, digamos assim, do negócio dele. Mas você ter um espaço onde você pode destinar para uma geração de energia, vale a pena conferir, tentar fazer uma viabilidade para isso, tentar fazer um projeto, né, para esse faturamento da tua empresa. Sem contar nas vantagens ambientais, né? Então, assim, as vantagens ambientais, Rafa, eu queria que você falasse um pouco da geração de energia. A gente fala muito e ouve muito sobre a energia renovável, né? Exato. E, no caso da energia solar, é uma das energias renováveis, né? E isso tem afetado muito a questão da geração de energia, né? O mundo existir, a gente precisa de energia, né? Todos os tipos de fonte de energia, né? Então, considerar uma energia renovável sempre é bom. Sempre bom, né? Porque hoje, se a gente considerar em questão de várias outras fontes geradoras, né? Biodigestores, biogás, hoje, que não tem um dano ambiental, né? Que não, tipo assim, vai queimar, vai ser uma poluição, né? Questão de hoje, uma hidrelétrica tem uma devastação também. Sim. Então, sem falar as geradoras também, a combustão também, né? Que usa diesel, geradores e tudo mais. Então, assim, hoje a energia solar,
Claro, a gente tem que pensar também futuramente como que vai ser a reciclagem também do sistema fotovoltaico. Hoje ainda a gente não pensa muito nisso, mas com certeza vai ter empresas especializadas em reciclagem das placas, inversores e tudo mais, principalmente das placas, né, porque ela fica toda de silício. Silício até que é utilizado também até em calcário, que é usado para lavoura e tudo mais. Então, assim, não é o mesmo silício, né? Mas é utilizado derivados do silício também do calcário. Alguma forma, né, Rafa, de reciclar isso aí, destinar corretamente isso aí, já deve existir. Porque Já deve existir, por exemplo, agora a gente não procura isso, né? Mas por exemplo, você fez lá uma usina com, sei lá, 50 placas, uma pelo menos pode vir já com defeito, alguma coisa assim. Então é uma forma que você já tem que reciclar isso. Reciclar, achar um destino para ela, né? Isso. Então, assim, questão de energia, ela literalmente ela vai só captar irradiação do sol, então ela não vai interferir ambientalmente em nada, né? Uma das energias mais limpas e renováveis que existe hoje, graças a Deus, é a energia fotovoltaica. E pensando na questão do produtor rural, né, cara? Eu acho que o produtor rural é o cara mais não conservador. Né? Todo mundo tem que se preocupar com a questão do meio ambiente, né? Mas assim, o produtor rural principalmente, porque é o negócio dele, é a casa dele ali. As mudanças de clima, aquecimento global, tudo isso vai afetando. Quanto maior o nível de poluição no mundo, mais difícil se torna o cultivo dos grãos, porque tudo vai mudando, né? Exato. Acaba afetando. Então, você apostar numa energia renovável e completamente limpa de grande valia e colocar na consciência e dar uma estudada, ligar aqui para nós, falar comigo, com o Rafa, para a gente fazer fazer um projeto, né? Entender um pouco do teu espaço, né? Tirar todas as suas dúvidas. O convite que eu fiz para o Rafael vir aqui justamente para nosso intuito fornecer informações para os nossos colegas, nossos clientes, as pessoas que estão nos assistindo, né? Mas a gente já fica à disposição. Vou pedir para o João, que também é conhecido como John, né? Porque nós tínhamos antes aqui o Samuel G7 Lira, que nós chamávamos de Samuel Jesse Lira. Então, o João, acabei de apelidar ele de John, né? A partir de agora eu vou chamar ele de John. John, coloque aqui no rodapé o telefone do Rafael, tá? A rede social do Rafael, para vocês acompanharem, entenderem um pouco mais do trabalho dele. E em nome do Rafael e da Vendo Imóveis, eu coloco todos nós aqui à disposição para você tirar qualquer dúvida, entrar em contato conosco. Vamos fazer um projeto de instalação de um sistema para você, né? Não tem custo nenhum para ir até a tua casa, fazer uma visita, a apresentação, pode contar conosco. Então é isso aí, Rafael. Eu agradeço você, né, a oportunidade de você vir aqui, né, para falar trazer todas essas informações, que é muito importante para nós. O nosso mercado, nossa região viu o crescimento das empresas e também das instalações solar, né, das energias solares. Isso já está, acredito que um pouco na cultura já da nossa região. Nossa região crescendo cada vez mais. Exatamente. Então, obrigado por ter vindo aqui. Fica aqui o nosso abraço, tanto meu quanto do meu sócio, o Dala, e muito obrigado. Eu que tenho a agradecer a vocês aí por disponibilizar também o tempo de vocês e participar do podcast da Vendo Imóveis, e recomendo, pessoal. É interessante assistir, que tem bastante conteúdo bom, hein? E muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Até mais, gente. É isso aí. Então, compartilha nosso vídeo, se inscreve no canal, dá o clique aí, dá o like para nós, que a gente está finalizando agora o nosso 5º episódio. Nasce toda segunda-feira às 18 horas, né, João? Que vai o nosso podcast pro ar.
tá? Então fique ligado, ative o sininho para você sempre receber os nossos vídeos. Beleza? John, roda a vinheta e até a próxima.